Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir. Quem não trouxe, a Bruna vai colocar ali para a gente. Jeremias 1, versículo 11 e 12. Olha ali. Na minha versão diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vou ler novamente. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Vamos orar agora a respeito dessa palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, porque podemos louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai amado. O Senhor tem sido o nosso Deus. E eu sei, Pai, que o Senhor tem planos e projetos nas nossas vidas, Pai. Mas muitas vezes, Senhor, nós somos atribulados, Pai. Nós passamos por situações tão difíceis. E às vezes não conseguimos ver, Pai amado, onde está o propósito, onde estão, Deus amado, os desígnios do Senhor. Mas eu sei, Pai, que existem, Pai, mudanças que o Senhor quer fazer. E o Senhor está abrindo um novo tempo na nossa vida, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando essa palavra veio a Jeremias, o povo de Deus estava em declínio, estava desolado. Israel já tinha sido levado escravo, Judá tinha desobedecido, e estava bem complicada a situação. E Deus levanta um profeta para falar com o povo dele. Sempre que as coisas parecem perdidas, sempre que as coisas parecem que não tem solução, quando nós não entendemos o que está acontecendo, Deus levanta alguém. Deus levanta um profeta. Porque Deus não desampara o seu povo. E antes de usar Jeremias, Deus dá uma visão a Jeremias. E nessa visão, o que ele vê? Ele diz o seguinte: Vejo uma vara de amendoeira. Por que vara de amendoeira? Alguém tem alguma sugestão? Não sei se você sabe, mas a amendoeira é a primeira árvore que floresce. Lá em Israel, você fazia a leitura do tempo, da mudança de estação, se você visse a amendoeira florescendo. Então, você sabia que uma nova estação estava entrando. Então, Deus dá essa visão para Jeremias. Jeremias entende a visão, porque o israelita sabia do que se tratava a amendoeira. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, Jeremias, eu sei que as coisas parecem que estão complicadas aí, e estão mesmo, mas um novo tempo vai se abrir. Eu não abandonei o meu povo, eu vou trabalhar na vida deles. E o que nós temos que entender, meus irmãos, é que independente da crise, da dor, do desespero, Deus não nos abandona. E Ele tem trabalhado na minha vida e na sua vida. Jeremias, ele não queria naquele momento ser usado por Deus. Ele teve medo. E Deus foi bem enfático com ele, sobre escolher ele, desde o ventre da mãe dele, para fazer o que tinha que fazer. Da mesma forma, meus irmãos, Deus escolhe a mim e a você, para que nós venhamos a fazer diferença nesse mundo, no meio das dores e no meio do desespero, no meio dos problemas. Porque qual é o natural?
O que seria a posição mais fácil? Você vê algo que está perdido, é se desesperar, é não acreditar mais. Agora, você profetizar acerca de algo que você não está aparentemente vendo esperança nenhuma, isso é para profeta. E você é profeta do Senhor, amém? Deus levantou a mim e a você para fazermos diferença hoje, agora. Às vezes, eu sei que é complicado. Nós temos passado por perdas difíceis. A Simone, há pouco tempo atrás, perdeu o pai. Hoje, a mãe dela está aqui, o irmão dela, nossa cunhadinha também. E agora, essa semana, a avó dela faleceu, ali com 86 anos. Também temos a Lê, nossa líder do louvor, nossa bênção aqui na igreja. E perdeu o pai também, a Adriana perdeu o marido há pouco tempo, e agora o avô também faleceu, da Letícia. Então são momentos difíceis, são momentos de dores, e que não só nós, mas o mundo inteiro chora as suas perdas. O mundo inteiro sente o que é perder. Há pouco tempo a Eliana também perdeu pessoas tão próximas. Eu sei o que é perder pessoas tão queridas. E fazer essa leitura do tempo que nós estamos vivendo, ela é necessária. Nós temos que entender que são momentos de lamentações. Nós não precisamos disfarçar. Não precisamos ter uma fé fingida. Uma fé que diz, não, está tudo bem, está tudo certo. Não. Não precisamos nos enganar. E nem querer parecer para os outros que está tudo bem. Porque isso é uma fé falsa. Nós devemos ser conscientes dos problemas que nós enfrentamos. Mas, independente disso, nós temos que saber que Deus continua sendo o nosso Deus. O mesmo Deus que nos criou, o mesmo Deus que nos amou, o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. Ele é o Deus que não abandona. E esse é o Deus que está dizendo para nós, eu comecei algo novo. Eu estou mudando essa estação. Eu estou trazendo coisas novas para a vida de vocês. Meus irmãos, nós temos que entender que esses ciclos que nós passamos na vida, alguns realmente são muito difíceis. São ciclos que nós nos desesperamos muitas vezes, que nós não entendemos o propósito. E talvez nós não venhamos a entender, mas independente de entender ou não, nós somos chamados a confiar em Deus. Nosso Deus não age pela nossa lógica. Aliás, eu acho que a minha lógica é bem pequena. Aliás, ela é ínfima diante de Deus e da sabedoria dele. Muitas vezes nós queremos entender Deus. Nós queremos dizer como deveria ser as coisas. Nós que nascemos ontem e vamos embora amanhã. Queremos dizer para um Deus que é infinito, que tem uma sabedoria infinita, o que seria melhor. E na verdade o que nós temos que fazer para absorver essa sabedoria dele, em primeiro lugar, é confiar nele e aprender dele. Jesus disse que queria nos ensinar. Aprendei de mim. Nós temos que nos achegar a ele. E como que eu faço isso? Pela fé. Fé é a confiança plena no Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele enfrentou muitas dores. Ele enfrentou perdas. Ele enfrentou lutas.
Mas em nenhum momento ele deixou de confiar no Pai. Em nenhum momento ele deixou de obedecer a Deus, por causa dos problemas que ele enfrentou, por causa da perseguição, das humilhações, das dificuldades. Ele chegava a dizer que por causa do ministério dele, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele não parava por causa disso. Então nós temos que entender que nós vamos sim enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar problemas e estamos enfrentando problemas. Mas o nosso Deus, Ele está nos dizendo: eu vou mudar essa estação. Em Isaías 43, no versículo 18 e 19, diz o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou repetir. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, Deus tem uma nova estação preparada para mim e para você, amém? Você crê nisso? Você crê que Ele vai fazer brotar água desse deserto aí? Esse é o nosso Deus. Mas para que a gente possa realmente viver isso, em primeiro lugar, nós temos que encerrar alguns ciclos na nossa vida, sabia? Quando Deus levou o meu pai, eu entendi que um ciclo se fechou na minha vida naquele momento. Até então eu tinha alguns sonhos, alguns planos, algumas coisas eu vivia em virtude dele, porque eu queria trazer orgulho para ele, eu queria recompensar algumas coisas que ele fez por mim. Então muitas coisas que eu lutei na vida foi para levar orgulho para o meu pai. E isso foi bom. Isso me ajudou muito também. Mas eu entendi que naquele momento fechou um ciclo. Eu entendi agora que eu não poderia mais viver para suprir a expectativa do meu pai terreno, mas viver para suprir a expectativa do meu pai celestial. Eu entendi que algumas coisas na minha vida haviam se encerrado e novas iriam começar. Outras coisas novas iriam acontecer. Coisas que Deus já tinha dado sinais antes para mim. Sobre ser pastor, sobre iniciar uma igreja, sobre começar a pregar o evangelho, sobre discipular pessoas. O amadurecimento que aconteceu por causa daquela perda foi algo incrível na minha vida. Parece que eu amadureci em um ano que eu levei 20 e não tinha amadurecido ainda. O que muitas coisas tinham acontecido e eu não tinha amadurecido ainda. Foi um choque muito grande. Mas eu entendi. E uma das coisas que me ajudou muito a fechar esse ciclo foi olhar para trás com gratidão. É dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tive um pai que me amou demais. Obrigado porque eu tive um pai que Ele daria a vida por mim. Obrigado porque quantas vezes eu fui abraçado e senti paz. Obrigado porque eu tive um pai que nunca desistiu de mim. Eu poderia olhar para aquela coisa e olhar para aquele acontecimento e só me revoltar. Falar: por que Deus, por que comigo, por que agora, por que tal e tal. Olha o Isaac pequeno ainda, olha os netos pequenos, podiam curtir tanto tempo. Isso, e a gente começa a vir um monte de coisas na mente da gente.
A gente quer achar motivo, quer dizer, não, mas poderia ter sido diferente. E às vezes, quando a gente começa a fazer isso, começa a murmurar, começa a retrucar com Deus, nós não encerramos o ciclo. Nós ficamos presos no passado. E quando eu fico preso, eu não consigo viver o novo de Deus. Quando eu fico preso, eu não consigo viver aquilo que Deus preparou para mim. Deus tem coisas novas que Ele quer depositar nas suas mãos, amém? Deus tem coisas novas que Ele quer trazer para você, e são coisas tão grandiosas, que você nem sonhou em viver ainda, que você nem sabe o que é. Mas às vezes nossas mãos ainda estão ocupadas com coisas que nós já deveríamos ter deixado. Então, olhar com gratidão para o passado. Ah, mas Juliano, não teve problema? Claro que teve, muito problema. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, e nós vamos errar, e pessoas vão errar conosco. Mas eu posso escolher entre viver lembrando do que eu não gostei ou do que eu gostei. Eu posso honrar aquilo que foi bom, ou ficar reclamando das coisas que não foram tão boas assim. Pessoas que, já percebeu isso? Pessoas que vivem reclamando e sempre apontando somente os defeitos das pessoas, elas ficam sempre presas no mesmo ciclo. Você conversa um ano com a pessoa, é a mesma conversa. Você encontra daqui 5 anos, o assunto não mudou, ainda é a mesma coisa. Por quê? Porque não conseguiu encerrar o ciclo, não conseguiu olhar com gratidão para o passado. Aprenda a olhar com gratidão e agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que agora o Senhor tem coisas novas na minha vida. O Senhor tem coisas novas a apresentar para mim. E para que eu possa viver isso, eu tenho que fechar essa porta para que outra seja aberta. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, para que possamos viver essa nova estação, é deixar as coisas velhas para trás, deixar aquilo que já passou lá atrás. Em segundo lugar, ermos e desertos são necessários. Muitas vezes o caminho para algo bom não é legal. Não gostamos de ermos e desertos, mas eles são os caminhos para algo novo que Deus tem preparado para nós. Ninguém gosta de deserto. Ninguém gosta de... O lugar de deserto, o que é? Lugar que não tem nada, só tem areia. Para você achar água, você tem que andar muitos quilômetros. E dá sorte ainda de encontrar. O calor é escaldante. À noite o frio é intenso. Ninguém gosta de deserto. Mas desertos são necessários na nossa vida. Por que o povo teve que passar pelo deserto quando foi liberto do Egito até a terra prometida? Por que o deserto durou tanto na vida deles? Porque coisas precisavam ser transformadas no coração deles. A mentalidade precisava ser transformada. Eles tinham uma mentalidade escrava lá no Egito. E Deus queria demonstrar para eles que eles nasceram para serem filhos de Deus. Mas a mentalidade deles impediu eles de viver o novo. Tanto é que só os filhos adentraram a terra, com exceção de Josué e Caleb, que conseguiram andar pela fé, olhar sem uma mentalidade escrava. Você quer ver uma mentalidade escrava? Quando o povo estava no deserto, o que Deus mandava para eles comerem? Alguém lembra? Maná? Que alguém lembra mais? Estou ouvindo só um chiado, não estou ouvindo a pessoa aqui. Codornizes, né? Certa vez Deus deu o maná e falou para eles: olha, não guardem para outro dia.
que eu vou mandar no outro dia. O que eles fizeram? Guardaram. O que aconteceu? Apodreceu. Mentalidade escrava, não conseguia confiar em Deus. Deus mandou o maná. Falou, não guarde para outro dia. Eles foram lá e guardaram. Outra vez disseram, estou enjoado de maná. Quando eles rejeitaram a Deus, também sofreram uma pena muito alta. Você vai perceber durante todo o decorrer daquela caminhada, que eles não conseguiram romper com o ciclo passado. E quando você não rompe com o ciclo, as coisas ficam se repetindo na nossa vida. O que foi, Eduardo? Você está dando risada aí? Fala com nós, Eduardo. E Deus sempre tem algo novo a mostrar para nós, para mim e para você. Sempre tem algo novo preparado. Mas se nós não aprendermos a romper, meus irmãos, e nos pequenos detalhes, Deus queria transportar todo aquele povo para a terra prometida. Todos eles. Você acha que o plano de Deus era libertar o povo e deixar eles morrer no deserto? Nunca foi esse o plano. Mas eles se recusaram a confiar no Senhor. A desobediência foi tão alta que eles chegaram a pedir para fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque lá no Egito eles adoravam estátuas de ouro. Então, nós estamos no deserto, Moisés subiu lá o monte, e cadê o homem? Sumiu. Vamos fazer um Deus igual o Egito fazia lá, né? Mas nós damos uma diversificada, assim, não precisa ser aquele que tinha cara de cachorro, ou cara de não sei o quê. Não, vamos fazer um diferente aqui e tal. Não rompeu. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Para saber se aquilo que nós temos vivido, os desertos que têm vindo na nossa vida, eu tenho me permitido ser transformado? Eu tenho me permitido ser moldado? Porque as dificuldades vêm. E tem hora que a gente tem que falar, Senhor, eu não quero mais viver daquele jeito. Eu quero viver da forma que agrada ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aí, meus irmãos, as coisas começam a acontecer. Aí, aonde existia tristeza, começa a derramar alegria. Aonde existia prisão, começa a ter liberdade. Aí Deus começa a agir de forma sobrenatural. E é de dentro para fora. Porque eu não dependo mais das circunstâncias. Eu simplesmente passo a confiar no Senhor. Eu passo a entender que é Ele que governa a minha vida. E eu sei que Ele sempre tem o melhor para mim. Nem sempre nós vamos perceber, por acontecer através de caminhos estranhos. Muitas vezes a mudança de estação já está acontecendo e ainda nem percebemos. Meus irmãos, tem coisa, Deus já começou a fazer. Deus já começou a mudar aqui dentro, aí dentro. E a gente nem percebeu ainda. Mas Deus já iniciou algo novo na minha vida e na sua vida. Eu gostaria que não tivesse pandemia. Antes da pandemia, estava tendo trabalho para achar lugar para as pessoas sentarem aqui. E eu gosto de igreja cheia. Eu gosto do povo amontoado em cima do outro. Eu gosto de sair abraçando as pessoas. Mas a pandemia é uma realidade. E eu me revoltar contra ela não adianta. Mas a questão é o que eu faço diante dela. Eu posso ficar frustrado e deixar isso abalar a minha fé, ou eu posso ser profeta de Deus diante das dificuldades, ou eu posso ser boca de Deus diante dos problemas. Meus irmãos, Deus chamou você para ser profeta de Deus dentro da sua casa,
dentro do seu lar, para você profetizar o novo de Deus lá onde você está, diante do problema dentro da sua família. Amém? Você toma posse disso na sua vida? Você crê que você não foi levantado para reclamar? Você não foi levantado para repetir notícias ruins? Tem gente que vê uma notícia ruim no Jornal Nacional e o maior prazer dela é encontrar alguém depois para poder repetir a mesma notícia que ela viu, que ela acabou de ver e ouvir. Chega a coçar a língua, falando, agora tem que contar para alguém o que eu acabei de ver aqui. E sempre é alguma desgraça, sempre é alguma notícia ruim. Você é portador das boas novas do Senhor. Você é portadora da alegria do Senhor, da esperança que o Senhor derrama sobre o seu coração. Eu não estou dizendo que nós temos que negar a realidade, não é isso. Mas é a minha postura diante da realidade. É a realidade que diz quem eu sou, ou é Deus quem diz quem eu sou? É o que eu estou vendo que diz como eu devo me portar? Ou é Deus quem diz como eu devo me portar? Meus irmãos, tem coisas que vão parecer ilógicas que Deus vai falar com você. Tem visões que Ele vai trazer para você, e Ele vai mandar você fazer coisas, e vai dizer, mas esse negócio não tem muito sentido. Falar ao vale de ossos secos, para que traga vida, para que eles ressuscitem. Não tem lógica. Mas quando o profeta falava, as coisas aconteciam. Os ossos foram se juntando. Ele foi ganhando carne. Foi se levantando aquele exército. Existem ainda pessoas que estão mortas espiritualmente. Mas quando você declarar o evangelho na vida delas, esses mortos vão se levantar. Eles vão entregar a vida a Jesus. E Deus vai usar você para que isso aconteça. Se abra para a nova estação, porque Deus quer te usar. Se abra para a nova estação, porque Deus quer fazer grandes coisas, não só em você, mas através de você. Em Isaías 43, no versículo 18 e 19, diz o seguinte, Isaías 43, versículo 18 e 19, não vos lembrei das coisas passadas, Salmo 126, 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vou repetir. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meus irmãos, o salmista, ele é bem claro. O que diz aqui? Que as lágrimas, elas são uma realidade. A pessoa passou infortúnio, passou problema, passou perda. Mas o que ela fez? Ela não parou de semear por causa das dores. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, eles vão colher, eles vão ceifar. Então, meus irmãos, muitos querem parar por causa das lágrimas. Muitos querem retroceder. Eu conheço pessoas que hoje se dizem ateus. Mas você sabe por que eles se tornaram ateus? Porque lá na infância perderam alguém. Tiveram uma desilusão. Depois, eles começaram a estudar para tentar justificar racionalmente o não acreditar em Deus. Mas a razão de não acreditar lá na sua essência foi uma frustração. É quase unânime isso daí. Muitos apenas não reconhecem.
Por quê? Porque ele entendeu que naquela situação, por causa daquele problema, por causa daquela perda, já era motivo de parar de acreditar. Era motivo de retroceder. Nós não somos do povo que retrocede. Nós não somos daquele que para de crer. Pelo contrário, meus irmãos, a fé no nosso coração, ela tem que ser como uma chama, como uma brasa viva. E que se você se aproximar mais de Deus, ela vai queimar. E ela vai crescer no teu coração. A vara de Arão era uma vara de amendoeira. Na arca da aliança foi colocado a tábua dos 10 mandamentos. E ali junto com a tábua foi colocado também a vara de Arão. Por quê? Porque simbolizava ali a presença, a arca simbolizava a presença de Deus. E a vara de amendoeira significava a promessa. Aquilo da nova estação, aquilo que Deus iria fazer. Quando escolheu Arão como sacerdote. E o que isso quer dizer para nós? Que a nossa confiança, essa confiança só vai crescer no nosso coração, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, em intimidade com Deus. Muitas pessoas querem encontrar Deus racionalmente, não vão conseguir. Porque Deus, Ele deixou um modo só, e é pela fé. E essa fé tem que me transportar aí cada dia mais fundo em Deus, buscar mais intimidade com o Senhor. Então, meus irmãos, nada pode impedir o novo do Senhor de acontecer na minha vida. Deus, Ele nos quer muito próximos dEle, com mais intimidade, buscando ao Senhor. Por quê? Porque é buscando a Ele que a transformação é causada. É sendo íntimo dEle que a transformação acontece. Por que existem as estações do tempo? Tem a ver com o sol. O sol influencia em tudo na Terra. E sabe o que tem a ver a mudança na nossa vida? É o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Quanto mais nós nos submetemos a Ele, mais acontecem mudanças em nós. Quanto mais nós obedecemos ao Senhor Jesus, mais nós nos submetemos àquilo que Ele tem para nós, mais mudanças vão ocorrendo em nós. Deus quer transformar o nosso caráter, Deus quer transformar a nossa confiança, para nos confiar de verdade. Deus quer transformar nossos posicionamentos. E sempre tem coisa a ser mudada, amém? Quando eu começo a enumerar para Deus tanto que Ele tem que mudar na minha vida, a lista é grande. Mas eu sei que eu não consigo fazer isso. Mas quando eu me aproximo dEle, isso começa a acontecer. É inevitável. Quem se aproxima, não tem ninguém que não se aproximou de Deus que não foi transformado. Não tem jeito. É como querer se aproximar do sol e não se queimar. Não tem jeito. O que interrompe a transformação é sempre aquele passo atrás. É sempre não querer ceder em algumas coisas. Mas quando nós contemplamos a Ele, quando nós nos dedicamos a Ele, não tem nada que vai impedir essa mudança. Amém? Você crê que Deus está mudando essa estação na sua vida? Na sua família? Na sua casa? Com seus amigos? Você crê que você foi levantado para ser profeta do Senhor, profetiza do Senhor? Que a sua boca vai ser usada para ser bênção? Que aonde você estiver, o Espírito Santo vai se manifestar? Essa vida que Deus preparou para nós, uma vida de intimidade e transformação.
Fique de pé. Vamos estar orando agora. Por favor. Feche os seus olhos. Vamos estar meditando sobre essa palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Eu sei, Pai, que nós temos passado momentos tão difíceis, de sofrimento, de perdas. Deus amado, que não conseguimos nem mensurar, Pai amado. Mas sabemos, Pai, que o Senhor cumpriu suas promessas na vida de cada pessoa, Pai. Que o Senhor fez a tua obra, Pai. E sabemos, Senhor, que alguns ciclos se encerraram na nossa vida. E nós somos gratos, Senhor, por esses ciclos que se encerraram. Porque nós queremos viver o novo do Senhor, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor já iniciou uma nova estação. Já iniciou, Pai amado, esse tempo de mudança, Pai. No nosso coração e na nossa mente, Pai. Aquele que não gostava antes, Pai, de meditar na Tua Palavra, vai passar a estudar a Tua Palavra. Aquele que perdia tempo com algumas coisas, vai começar a louvar o Senhor como nunca antes. Aquele que não tinha compromisso com o Senhor, Pai amado, vai começar a se dedicar como nunca antes. Porque um novo tempo começou. Aquele que dava atenção a outras coisas, Pai, agora vai dar atenção à Tua voz, Senhor. E vai buscar o Senhor com todas as suas forças, Pai. Pai, transforma o nosso coração, Pai. Que possamos viver o novo do Senhor, Pai, que não fiquemos presos a coisas passadas. Nós queremos viver o novo do Senhor, Pai. Nós queremos viver essa nova estação que está se iniciando, Senhor. Não queremos ser como o povo de Israel, Pai, que morreu no deserto, porque se recusou, Pai amado, a ter a mente transformada e o coração submisso ao Senhor. Mas nós queremos ser como os filhos do Senhor, Pai. Porque nós somos filhos amados do Pai. E nos submetemos à Tua vontade, Pai. Porque eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Pai. Muitas vezes, Pai, andamos por tanto tempo tomando as nossas decisões sem consultar o Senhor, Pai. E sofremos o resultado disso, Pai. Mas hoje, Pai, nós declaramos, Pai, que as nossas decisões vão ser pautadas pela Tua vontade, Pai, não pela nossa vontade. Que a nossa vida vai ser direcionada, Pai, por aquilo que o Senhor quer fazer e não pelo que eu quero da minha vida, Pai. Porque eu sei que assim a minha vida vai ser abençoada, a minha família vai ser abençoada, o meu futuro vai ser abençoado, Pai. Deus, quebra todo o jugo agora, Pai, em nome de Jesus. Todo o jugo de escravidão, todo pensamento contrário agora, Pai, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Declaramos, Pai amado, a liberdade do Senhor em cada vida. O Teu Espírito, Pai amado, agindo de forma sobrenatural, Pai, em cada pessoa aqui, Pai. Pessoas, Pai amado, se entregando ao Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor, Pai, como o único e suficiente Salvador. Pessoas estão assistindo agora da casa delas agora, Pai. Entregando a sua vida, Pai amado, a sua família ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós declaramos isso, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa nova estação já iniciou, Pai. E nós vamos ver o florescer do Senhor, Pai. Pode ser só como uma amendoeira, começar, Pai amado, somente por ela, mas logo, Pai amado, todo o jardim vai florescer, Pai. Logo, Pai amado, toda a nossa vida, Pai, vai testificar o Teu nome, Senhor.
Toda a nossa vida, Pai, vai exaltar o Senhor, cada atitude, cada palavra, cada posicionamento, Pai. E o Seu nome vai ser glorificado, Pai, entre as nações. No nome de Jesus. Amém.